Minutinho, estamos conectando aqui com a internet. Perfeito. Deixa aparecer aqui. Cadê? Tudo certo? Não sei se é a minha. Vamos com as questões técnicas aqui, só um minuto. Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos a todos os presentes que desliguem seus telefones celulares ou os dentes de modo silencioso. Declaro aberta a audiência neste dia 8 de julho de 2022 para discutirmos sobre a retirada dos itens de segurança nos bancos de Olinda, conforme o requerimento do excelentíssimo vereador Vinícius Castelo. Convido o excelentíssimo vereador Vinícius Castelo, autor do requerimento, para presidir a mesa dos trabalhos. Obrigada. Passo a palavra agora ao presidente da audiência pública, que fará os devidos convites para a composição da mesa. Obrigada a todos, boa audiência. Muito obrigado, doutora Priscila. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. É um imenso prazer, estar presidindo esta audiência. Um imenso prazer, principalmente, estar com categorias aqui extremamente importantes. Gostaria também de me desculpar pelo atraso, mas hoje também está acontecendo uma audiência extremamente importante na Ordem dos Advogados de Pernambuco, na qual eu tenho a honra de ser o vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial e também ser um parlamentar antirracista que pauta sobre questões raciais, para poder pautar sobre questões que envolvem não só a escravização do povo negro, mas principalmente sobre uma luta que também reverbera em corpos marginalizados e periféricos. Então, eu gostaria que a gente pudesse, no dia de hoje, conseguir fazer com que nesta audiência extremamente importante, que já vem acontecendo em outros municípios, a nível do Estado também, evidenciar a pauta, principalmente dos sindicatos de bancários, que prontamente e em diálogo com este mandato, tem protagonizado a própria inserção para que a gente consiga dialogar sobre uma questão extremamente importante, que é a segurança, mas principalmente a vida das pessoas. E de como a gente vai conseguir incidir mediante a todas essas problemáticas que têm acontecido, para que novamente a gente consiga não só reforçar que há uma luta histórica de garantia de direitos, mas que precisa também ser protagonizado, como tem sido protagonizado por todas e todos vocês. Então, vocês são os verdadeiros protagonistas e vai ser um imenso prazer ser instrumento dessa luta e fortalecimento aqui no município de Olinda. Então, sejam todas e todos bem-vindos à Casa do Povo do município de Olinda. Eu gostaria de convidar aqui a mesa, para que a gente já comece a composição. Representando o coletivo de segurança bancária Contraf, João Rufino, por gentileza. João Rufino. Representando aqui a Confederação Nacional de Vigilantes, José Boaventura. O presidente dos sindicatos bancários, Fabiano Moos. Representante jurídico do PROCON de Pernambuco, Ricardo Faustino. E o
vereador também, colega daqui do município de Olinda e bancário, Everaldo Silva. Eu gostaria que as inscrições para a fala e reverberação do que se for dito aqui, né, seja direcionada à doutora Priscila, para que a gente já comece a fazer determinadas inscrições. Novamente saudando aqui, pelo que eu estou vendo, tem muita representação dos vigilantes, né, saudar a presença importante de tais profissionais, bem como também os sindicatos, e a todas as pessoas que têm interesses genuínos, porque a gente precisa entender também que isso não só envolve a classe, mas principalmente aos consumidores, aos cidadãos e cidadãs que precisam estar respaldados mediante, né, uma lei que é protagonizada, como bem disse, há muitos anos, há muitas décadas, diante, obviamente, de uma luta que envolve a todas e todos nós. Então, para que a gente comece, né, as falas, eu gostaria aqui de convidar para que se possa iniciar o presidente, né, do Sindicato dos Bancários, Fabiano Mosso. Com a palavra, presidente. Gostaria que o senhor pudesse, inclusive, ir para... Fica melhor para que a gente possa também estar mais atento às suas reverberações. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer ao vereador Vinícius por ter concedido, né, acatado a nossa solicitação, na nossa conversa, e estar fazendo essa importante audiência, no momento da gente poder estar discutindo com a sociedade, discutindo com os trabalhadores, uma questão tão séria. A Boaventura, pela sua presença, mais uma vez, esteve com a gente lá na cidade do Recife, também fazendo essa audiência. Aos vereadores que estão aqui com a gente, também se colocando à disposição, nos ajudando a construir esse diálogo com a sociedade, que é fundamental, né, a esta casa que abre as portas para a sociedade, para que escute a voz do trabalhador, escute a voz da sociedade. Então, muito obrigado por fazer essa saudação. Queria saudar os meus companheiros e companheiras do Sindicato dos Bancários, os companheiros que estão aqui presentes, os companheiros de banco público, companheiros de banco privado, que vieram do trabalho, companheiros do Banco do Brasil, companheiros do Bradesco, do Itaú, do Santander, de todos os bancos que estão aqui presentes para discutir com a gente. E os companheiros vigilantes que estão aqui, da Caixa Econômica também, temos a companheira Gina, que está ali atrás, procurei aqui, não vi, mas estou vendo agora. Os vigilantes que também vão sofrer diretamente com esse processo de transformação, né? E que vocês são fundamentais para que o trabalho bancário ele aconteça, que o atendimento possa acontecer dentro da tranquilidade, dentro da normalidade. Sem vocês, o nosso trabalho ele fica inviabilizado. E vamos realmente, em passando essa situação, essa proposta do banco, nós vamos viver momentos muito tensos, difíceis, né? Mas vamos lá. Na audiência em Recife, nós tivemos a presença dos representantes do Banco Bradesco. Nós tivemos a presença da FEBABRAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, tivemos a presença da direção regional do banco, que foi lá fazer esse debate. Foi muito oportuno, eu posso dizer, foi muito importante, porque, primeiramente, a gente ouviu o que o banco tinha a dizer sobre essa questão. É uma pena eles não estarem aqui hoje para fazer esse debate com a gente, mas a gente manda o recado, a gente faz o debate, a gente faz esse diálogo, porque a partir dessa audiência, algumas propostas elas podem vir a surgir para que a gente consiga barrar essa proposta que é tão danosa, né? Que aqui não se trata, a gente sabe que bancários e vigilantes vão perder empregos. A gente sabe que a situação no interior dessas agências ela vai ficar complicada, mas não se trata apenas de emprego. Quando eu digo apenas de emprego, não é menosprezando a questão da empregabilidade. É dizer que o que está em jogo, principalmente aqui, é a vida. Que o que está em debate aqui é aquela frasezinha que a gente disse aqui para fazer o filme. A vida acima do lucro. A vida acima da lucratividade. Hoje no Brasil, né, no Brasil e no mundo,
nós temos um sistema financeiro que dá as cartas do jogo, não só na economia, mas na política, nas comunicações, nos meios corporativos. O sistema financeiro hoje no mundo, com o poder de manipular os recursos da população mundial, eles conseguem dar as cartas em tudo o que é área. Não teria a menor necessidade dos bancos fazerem esse tipo de transformação que estão fazendo, expondo a vida de clientes, expondo a vida dos bancários, né? Massacrando uma categoria, feito a categoria dos vigilantes, se você olhar para a lucratividade que esses bancos têm. Durante a pandemia, nós vivemos várias situações, várias. Tivemos mais de 600 mil pessoas mortas, tivemos a ausência por conta de um negacionismo da vacina, tivemos o descaso de muitos setores da economia, através do negacionismo, pondo em risco a vida das pessoas no nosso país. Tivemos companheiros e companheiras do nosso lado que perderam a vida. Tivemos uma economia arrasada durante aquele período, principalmente, mas em momento nenhum nós vimos o setor financeiro, Armando, perder rendimento. Muito pelo contrário. Em plena pandemia, os bancos, Breno, continuaram a lucrar e lucrar, bater recorde em cima de recordes. Em plena pandemia, mesmo com um acordo em mesa de negociação, os bancos cobravam metas abusivas, como ainda cobram hoje, demitiam trabalhadores e trabalhadoras, porque baixaram a produção, porque não conseguiram vender produto que vendiam antes da pandemia, como se a economia tivesse dentro de uma normalidade. Uma crueldade sem tamanho praticada por esses senhores que detêm a economia do nosso planeta. Para vocês terem uma ideia, a nossa luta para colocar todos os itens de segurança que existem hoje nas agências, no interior das agências bancárias, foi uma luta histórica, foi uma luta nacional. Foi preciso movimentos, foi preciso greve, foi preciso articulações, foi preciso um conjunto de ações que permitiu vencer o debate, junto, inclusive, colocando a sociedade neste debate para garantir os itens de segurança que nós temos hoje no interior das agências bancárias. Em algumas cidades, nós conseguimos avançar do que está colocado na lei federal. A exemplo de Paulista, a exemplo de Olinda e a exemplo de Recife. Nós reforçamos a lei, colocamos itens, não é isso, Rufino? Itens que não tem na lei nacional e conseguimos dar uma tranquilidade à população. Sandra estava numa atividade, não pôde estar com a gente na outra audiência. Sabe qual foi uma das coisas que eles colocaram? De que a gente está tirando essa segurança, entre outras coisas que eu vou falar aqui, mas uma delas é porque o número de assalto, o número de violência nas agências bancárias diminuiu. Ora, se o número diminuiu, é porque está dando certo. Se o número de assaltos, se o número de abordagem nas agências diminuiu, é porque tem 2, 3, dependendo do banco, né? 4 vigilantes que dão suporte para que iniba aquela ação dos assaltantes. Está dando certo? Aí eu vou retirar aquilo porque está dando certo. Né? Eu vou tirar vigilante, eu vou tirar a porta com detector de metal e vou deixar aberto para qualquer tipo de ação. Outra questão que eles colocaram, que também é interessante porque mostra a insensibilidade desses senhores, é que nas outras agências que foi feito isso, não houve incidentes, ou pelo menos incidentes que venham a entrar nas estatísticas, em relação à questão de assalto bancário. Não morreu ninguém ainda. Quando morrer, a gente vem fazer o debate. Quando morrer, quando tiver uma ação violenta, aí a gente começa a pensar. Por enquanto, deixa como está. Aqui em Pernambuco,
Pernambuco é um dos estados, junto com Bahia, junto com São Paulo, junto com Minas Gerais, que vivenciou um verdadeiro inferno, um verdadeiro caos do ponto de vista da segurança pública e de ações dos bandidos contra as agências bancárias, contra trabalhadores, contra clientes. Vocês acompanharam, todo mundo acompanhou a nível nacional, pessoas sendo usadas como escudos humanos nas ruas, agências sendo detonadas, implodidas, pessoas nos capuz dos automóveis dos bandidos, correndo no meio da rua para ser usado como escudos. O Banco do Brasil sofreu muito isso, e ainda hoje sofre com a diminuição da agência, com a falta de numerário dessas agências, atingindo diretamente a população e a população mais carente, que usa o sistema financeiro e que precisa do sistema financeiro. Só no primeiro trimestre desse ano, falando especificamente do Banco Bradesco, o primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses, o Bradesco já lucrou mais de 7 bilhões. É outro recorde. Aí eles disseram também, e aí que eu estou fazendo a fala do banqueiro, para que a gente possa discutir entre a gente mesmo, disse que o banco está investindo muito em segurança cibernética, porque os crimes cibernéticos, eles aumentaram muito, é verdade. A tecnologia, ela avançou, ela está mais sofisticada, e a criminalidade, junto com a sofisticação da tecnologia, reinventa também as suas formas de operar. Mas o mundo dos bancos não é só um mundo virtual. Existe um mundo virtual e existe um mundo presencial. Existe um mundo virtual daqueles que usam os aplicativos dos celulares para fazer tudo, e existe um mundo presencial daquele aposentado que vai na Caixa Econômica, que fica horas e horas numa fila para ser atendido, porque deveria ter mais bancário para atender aquela população, e que está ali expondo a sua vida, a sua dignidade, a toda sorte. Tem um mundo presencial, que eu acho que Armando vai falar muito bem disso, na fala dele, que foi muito bem, trouxe uma experiência para a gente absurda, do ponto de vista da realidade, do choque de realidade. Tem a realidade daquele trabalhador que vai numa agência bancária, que é mentira dos bancos, que tem numerário sim nas agências, porque tem o caixa de autoatendimento, tem os caixas de autoatendimento com recursos altíssimos lá, e que o cidadão precisa lá fazer as suas operações. E que os bancários, não é culpa nossa, tem que expulsar essa pessoa, esse trabalhador, esse cidadão de dentro da agência, e dizer que ele precisa fazer essas operações financeiras nos autoatendimentos. E aí como é que eu vou fazer isso, Armando, sem vigilante? Como é que eu vou tirar o meu dinheirinho do bolso, sacar ou depositar para fazer as minhas operações financeiras, proibidos de entrar dentro de uma agência bancária, me expondo a minha vida, que era outro crime aqui que tinha um grande índice que acontecia aqui, que era a saidinha bancária, que essa lei garante os biombos para afastar a clientela do caixa, né, para quem está usando o banco não ver que a pessoa está fazendo aquele saque. Aí a saidinha agora vai ficar liberada, porque a pessoa vai lá, olha, vê o que a pessoa sacou, segue, dá o contato para o outro e assalta aquele cidadão que está ali. Então, para encerrar, que eu acho que eu já falei demais, não sabia direito qual era o tempo, e a gente tem muita coisa para dizer, nós entendemos que esse processo que o Banco Bradesco está colocando, e o ruim aqui é que a gente não está falando, olhando nos olhos deles, não está dizendo para eles o recado diretamente, mas esse recado vai chega, é que a vida não vale nada. A vida do trabalhador, a vida da população não vale nada. Os bancos hoje cobram tarifas absurdas. Tem banco privado que paga mais de 2 folhas salariais só com tarifa bancária. Um lucro nos primeiros 3 meses do ano de 7 bilhões na economia que a gente está vivendo hoje. Num setor que não produz nada, apenas vive do setor produtivo, é um absurdo. Só que eles não param por aí, eles querem lucrar mais. E estão implementando essa transformação das agências e unidades de negócio, chegaram até a ter a cara de pau de dizer para a gente que estavam fazendo isso para garantir o desemprego dos trabalhadores bancários.
Porque eu fazia isso, eu transformava tudo em digital e muitos empregos iam voar. E a gente sabe que isso é uma falácia, que isso não existe. Então, o que está em jogo aqui de fato, o que está sendo colocado é que o lucro para os banqueiros está acima da vida. De um sistema financeiro que ganha milhões. Foi mais de 100 bilhões no ano passado, os 5 maiores bancos ganharam, às custas do suor do trabalhador, às custas de uma população carente, de uma sociedade que cada vez mais vive a exclusão, de uma sociedade que cada vez mais está separada por aqueles que têm poder econômico e aqueles que não têm acesso à economia, não têm acesso aos direitos básicos de sobrevivência, como é a fome no nosso país, que assola hoje mais de 30 milhões de pessoas. E os banqueiros lucrando o que estão lucrando e com essa proposta querem ganhar mais. E a vida, ela fica em segundo plano, em terceiro, em quarto, em quinto plano. Para eles não importa, mas para nós importa. E enquanto nós tivermos vida, enquanto tivermos, não vamos abrir mão da nossa dignidade, enquanto tivermos sindicato, enquanto tivermos organização sindical, nós vamos lutar contra esse tipo de atitude com todas as nossas forças, junto com os vigilantes, junto com os bancários, não só aqui, mas em todo o país, junto também com as outras categorias que estão com a gente nesse debate tão duro, tão difícil, mas que, se a gente estiver unido, a gente consegue avançar, esclarecendo a sociedade o quanto é danoso essa proposta do Banco Bradesco, não só para nós bancários, para os vigilantes, mas para clientes e usuários que usam e que não são respeitados também. Eles olham a gente como número e olham a sociedade como um cifrão. Eles só pensam em dinheiro, nada mais importa para eles. Vamos resistir, dizer um não para isso, basta, e estamos juntos fazendo esse debate. E da próxima vez que tiver, a gente pede que os banqueiros venham, participem com a gente, debatam, para que a gente possa olhar no olho e dizer, o debate fica até melhor. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Nós teremos, só para as demais autoridades aqui presentes, 10 minutos de fala, tá? Mas também a gente consegue... Não, fique tranquilo, foi excelente. Mas, ao mesmo tempo, para que a gente consiga também entender, pedindo licença aqui, em relação à máscara, para que a gente consiga entender também que, por mais que não haja representação aqui do Bradesco, que é deficitária, porque é importante a gente ouvir, né? Ouve a audiência pública lá no município de Olinda, só que a gente sabe que isso não está restrito apenas ao município. A gente teve acesso, inclusive, ao mapeamento feito, inclusive, pelo sindicato, de que existem, né, algumas agências que vocês já estão observando, onde há essa arbitrariedade, esse tipo de atuação. E aqui em Olinda também existe, né, que está na Avenida José Augusto Moreira, em Casa Caiada. Importante a gente conseguir observar, mas também a gente consegue também analisar outras agências, né, como na Ilha do Leite, na Caminhão Magalhães, 4481, a agência Capibaribe, também na Conda Boa Vista, 1274, a agência Janga, na Avenida Dr. Cláudio José Gueiros Leite, 1729, e que, por mais que há essa ausência, eu acredito que a gente precisa também aqui estar muito ciente de que, a partir do momento em que a gente faz essa chamada pública de uma audiência, que há a participação dos profissionais aqui presentes, que há a participação também do sindicato, que há mandatos que estão comprometidos para que a gente consiga não discutir essas problemáticas a partir do momento em que alguém morrer, acontecer qualquer tipo de tragédia. Porque está registrado que o município de Olinda, juntamente com a categoria que protagoniza essas lutas, estão, anteriormente ao fato, anteriormente a qualquer tipo de desastre, para além da vida, mas também para o desemprego, para a desarticulação, preocupados em estar pautando sobre o óbvio, que é a segurança das pessoas. Porque a gente nota que, inclusive, isso é muito específico do Bradesco, né? Eu estava conversando com o vereador Everaldo, e que a gente vê que, né, existem algumas especificidades, principalmente do Bradesco, e que não pode, inclusive, ser replicado por demais agências, por demais bancos, e que a gente precisa estar atuando anteriormente ao fato. Eu gostaria também que todas e todos aqui também ficassem cientes, né? A gente vai fazer aqui alguns pedidos de informação. Acredito que é importante estar documentado uma resposta do Bradesco, dos representantes que a gente fez a convocação, mas infelizmente houve essa ausência. Haverá também a fiscalização deste mandato mediante, né, as agências que a gente consegue aqui entender que precisa também dessa fiscalização mais branda, porque a gente precisa buscar as respostas e as resoluções de problemáticas
que estão existindo. Se a gente está modificando todo um cenário, não só pandêmico, mas digital, porque vocês sabem muito bem que durante, principalmente, os últimos 2 anos, houve uma alteração muito grande no modo, inclusive, com que a gente se relaciona com os bancos, né? Houve, inclusive, uma inserção muito grande da própria população na própria digitalização. O Pix tem um impacto direto, né, nessa... Mas a gente aqui não está tratando sobre isso. A gente está tratando sobre o fato de que existem pessoas que precisam ter suas vidas resguardadas, porque, ainda assim, a gente não só está focando aqui na questão digital. Presencialmente, fisicamente, existe uma responsabilidade que a gente precisa cobrar aqui e agora, para que depois os sindicatos, a categoria dos vigilantes e a todas as pessoas que têm o mínimo de decência na preocupação do resguardo da vida das pessoas estejam responsabilizando institucionalmente todas aquelas pessoas que se omitem ao mínimo, que é pautar, resguardar e assegurar o direito mais brando e básico de toda a população, que é a vida das pessoas. Então agradeço a sua fala, presidente, e vamos dar prosseguimento à audiência. Agora eu gostaria, né, de convocar aqui, para que a gente pudesse também ouvir, também escutar, o representante jurídico do PROCON de Pernambuco, Ricardo Faustino. Por gentileza, Ricardo, com a fala, 10 minutos. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Satisfação aqui estar participando dessa reunião aqui, desse debate que é tão importante, não para a categoria, né? Não apenas para a categoria, como também para os consumidores. E a gente vem aqui para essa reunião para informar que o PROCON Pernambuco ele é um órgão técnico, tá? Então, aquelas agências que a gente receber, né, por parte do sindicato, como agências que estão praticando esse tipo de situação, né? Transformando agências de comum, né, em agências de negócios. E a gente verificando que, de acordo com a lei, essa agência está burlando, tentando burlar, né, a legislação para poder retirar esses equipamentos de segurança, certamente a gente vai autuar esses fornecedores para poder, né, fortalecer também a luta de vocês. Né? Então, como um órgão técnico, né, que está pautado ali pelo princípio da legalidade, que a gente não pode fugir a isso, então pode contar com a participação do PROCON com relação à fiscalização desses estabelecimentos, né, que estão modificando seu formato para agência de negócio. E aí, realmente, se chegar ao nosso conhecimento que esse procedimento é um procedimento que foge à legislação com relação a agências bancárias, né, então a gente poderá autuar esse fornecedor, né, e ele vai responder administrativamente. Eu vou ser breve com relação a isso, porque é uma fala mais simplificada, mais técnica, e deixar a vocês a nossa participação aqui, o órgão do Estado de Pernambuco, à disposição de vocês para eventual necessidade de fiscalização, né, e acompanhamento dessa demanda que é tão importante por parte de vocês. Ok? Muito obrigado, doutor. Importante também, gente, só para poder também colocar este mandato à disposição, bem como o mandato do vereador Everaldo Silva, que a gente tem conseguido, nessas discussões que são trazidas, né, que são solicitadas, entender também que há necessidade, pelo menos nos discursos que são trazidos, né, para poder contrapor a necessidade de adaptar-se à legislação vigente atual, né? Então a gente também tem a possibilidade, felizmente a gente tem uma Câmara, né, Everaldo, que a gente consegue ter uma incidência bastante positiva nesses diálogos e tramitações que acontecem com os demais vereadores. Então eu quero que todos vocês aqui, não só a categoria, mas todas as pessoas interessadas, também possam saber e se sentirem confortáveis que há a possibilidade da gente conseguir incidir. Se há necessidade de fazer qualquer tipo de modificação legislativa, que a gente o faça, né? Não há problemática nessa questão, para que a gente consiga fazer com que o resguardo e a segurança e a vida das pessoas consigam não estar comprometida, pelo menos legalmente, porque é onde a gente pode, de fato, fazer essas cobranças a nível institucional. Então, dando continuidade aqui, eu gostaria de convidar agora para a fala do Coletivo de Segurança Bancária Confraf, João Rufino. Boa tarde, todas, todos e todes.
É uma satisfação estar aqui agradecendo de pronto ao vereador Vinícius e à Câmara de Vereadores de Olinda o acolhimento da solicitação dessa audiência pública, que é onde a população, onde os trabalhadores podem ter o seu lugar de fala também, a sua representação, trazendo esse acolhimento tão importante nesse momento. Nós, bancários, trabalhamos num dos setores mais mesquinhos da economia. A exploração, ela é normal dentro de um sistema capitalista. Se pode-se dizer que uma pessoa ser explorada é uma coisa normal. Mas a venda do trabalho, da força de trabalho bancária, ela se dá muitas vezes e quase sempre à custa do nosso adoecimento, principalmente psíquico hoje em dia. Ontem, em Brasília, os bancos mostraram que tem muitas representações naquela casa que lhe deram de presente a condição de explorar, através de empréstimos, pessoas que recebem auxílio emergencial, pessoas que recebem BPC, pessoas que recebem o mínimo que o Estado pode ofertar para uma pessoa que está numa condição de exclusão social. Pois bem, até dessas pessoas os bancos vão conseguir arrancar um percentual de lucro. Isso é um absurdo. Mas o absurdo maior é que não é o banqueiro que faz isso. Quem faz isso são eles, sou eu, que somos, de fato, a ferramenta de exploração da população do banco. O lucro do banco é um lucro sórdido. Ele é conseguido à custa da nossa saúde e à custa da exploração de pessoas que sequer teriam condição de pagar as altas taxas de juros que a gente está vendo. Como se não bastasse, a lei que foi aprovada nessa casa em 2010, ela está sendo estuprada pela FENABAN. Você garantir que, conforme estabelece o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, o cliente vai ser atendido com segurança dentro de uma agência bancária, isso é uma realização que há muito a gente persegue. Porque, vejam, demorou décadas até que em 2010, tanto Recife como Olinda transformou em realidade isso. Itens de segurança que uma lei caduca, que sequer sabia o que era um caixa eletrônico, estabelecia uma quantidade mínima de vigilantes, que a gente sabe que a lei municipal estabelece no mínimo 2 vigilantes por cada pavimento. Tem agência que tem 3 andares. E isso é importante, porque são vidas que estão ali dentro. A gente fica observando uma agência dessas, unidade de negócios, que eles estão querendo chamar de loja, mas bancário não trabalha em loja, bancário trabalha em agência bancária. Nós não somos comerciários, com toda a vênia que os comerciários merecem, mas nós somos bancários, nosso ramo é o ramo financeiro. Então, quando a gente vê uma agência que na sua entrada tem caixas, terminais de atendimento eletrônico, que são, na verdade, cofres inteligentes, que têm uma gama de outras atividades que não somente guardar e dispensar numerário. Ou seja, ele faz a mesma manutenção do cofre que os bancos estão retirando de lá de dentro da agência. E a atividade quem faz? Quem continua fazendo somos nós, o atendimento. É inexorável que, com o passar do tempo, o serviço bancário realmente vai ser digitalizado na sua essência.
quase todo. Daqui a uns 10 anos, essa geração de clientes que são aposentados, pensionistas, que não têm interação com e nem intimidade com o computador, realmente não esteja mais entre nós nesse mundo espiritual. Mas hoje, isso é uma realidade. Hoje, nós atendemos centenas de aposentados que não sabem, nem têm agilidade para utilizar aquelas máquinas, sempre pedem nossa ajuda. E eu digo, o autoatendimento é o lugar mais inseguro de uma agência bancária. Por quê? Nós só estamos lá, nós, os bancários, só estamos lá de 9 até as 18. Antes disso, a agência está aberta desde 6 horas da manhã e é a lei do cão, porque ninguém sabe quem é quem ali. Pode entrar uma pessoa se passando pelo bancário, vai dar golpe, assalta a mão armada com um caco de vidro, e essas pessoas sem a porta com detector de metal, sem o biombo que afasta o cliente que está aguardando o atendimento das demais pessoas que estão na agência, sem o vigilante para nos dar segurança e operar a porta, ninguém está seguro. Vai por água abaixo o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Porque essa lei, o importante dela é que não é uma lei que dá proteção somente a nós que trabalhamos na agência, a copeira, aos meus amigos vigilantes e a nós que trabalhamos como bancários. Não. Essa lei, ela realiza o que o Código de Defesa do Consumidor estabelece. Dá direito a um seguro, a um trabalho seguro, a uma prestação de serviço seguro. Se o cliente não tem mais o direito de escolha de entrar e ser atendido no caixa, ele está sendo cerceado no seu direito de consumidor. Se ele é empurrado para uma lotérica, debaixo de sol, debaixo de chuva, sem vigilante, sem lugar para sentar, sem banheiro, tudo isso eu tenho numa agência bancária. E isso é uma lei municipal. Eu acho que é uma pena, realmente, os nossos algozes não estarem aqui, porque é isso que os bancos são. Os seus representantes representam o que a instituição representa. É assim que estabelece a legislação trabalhista. O preposto representa a empresa. Então, eu quero dialogar, debater com a FENABAN para mostrar que eles estão errados, duplamente errados, quando colocam nossas vidas e dos clientes em risco e quando precarizam e violam o Código de Defesa do Consumidor, que essa lei, em segundo plano, abrange. Sem o biombo, sem o vigilante e sem a porta que impede que pessoas armadas adentrem as agências bancárias, a prestação do serviço está insegura e a gente precisa de não só garantia para a nossa vida e nossa tranquilidade para o trabalho, mas a gente precisa que o PROCON veja o que acontece nas agências. Nós protagonizamos uma operação anterior à retirada das portas que os bancos chamam de operação barramento. O que é? Eu vou ficar na frente da porta, não deixo as pessoas entrarem, digo que o sistema está fora do ar, digo que não tem caixa, digo que ele tem que se autoatender, invento que aquele banco não recebe um título de cobrança bancária, e vejam, título de cobrança bancária é uma promessa de serviço bancário. Está lá dizendo pagável em qualquer agência bancária até o vencimento, em qualquer agência bancária, independente da rede. O Bradesco se nega a fazer isso. E aí a pessoa sai com, se for um usuário, se não for um cliente, muitas vezes com a sacola de dinheiro, 1.000, 1.200, 400, 800, com aquele dinheiro, e ele pode ser assaltado fora da agência, porque o banco se negou a prestar o serviço. Tudo isso é importante ser trazido ao conhecimento da Câmara e do PROCON, porque isso são violações à função social do banco. O banco, quando bate na
prefeitura, na Secretaria de Finanças, olha, eu quero o direito de ter uma agência bancária para prestar serviço à população. Ora, se o Bradesco tinha, até recentemente, 3 agências que fazia tudo, e hoje uma das agências não faz a prestação de serviço completa, 30% das agências do Bradesco estão alijadas de prestar um bom serviço à população. E isso é muito grave. Num banco que hoje detém a folha de pagamento do Estado. Isso quer dizer o quê? Que todo começo de mês, aqueles autoatendimentos vão estar abarrotados com milhares de reais ali dentro, que chama a atenção de qualquer quadrilha. E se a quadrilha sabe que naquela agência que tem tanto dinheiro não tem vigilante e nem segurança, ora, está todo mundo em risco. As nossas vidas estão em risco. E o banco não pode fazer isso com a população. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Antes de chamar a próxima pessoa, eu gostaria aqui da gente conseguir também aplaudir uma categoria que não só, né, se expõe mediante a todas essas obscuridades que é vivenciar diante a toda a violência, mas principalmente da gente conseguir aplaudir profissionais que estão lutando, né? Felizmente, eu sei como é a angústia, não só por ser filho de vigilante, mas principalmente por também está acompanhando a luta constante da categoria. Gostaria de aplausos para todos os vigilantes e vigilantes aqui presentes. E agora poder convocar, né, com imensa honra e satisfação, o querido José Boaventura para a fala. José, representante da Confederação Nacional dos Vigilantes, uma honra tê-lo aqui. Boa tarde. Fala mais alto, né? Bom, vereador Vinícius, primeira satisfação, né? E aí, me permita, antes até de avançar um pouquinho, lhe parabenizar pela luta contra o racismo, contra a desigualdade. Gostaria até de propor que, em outra oportunidade, o senhor conversasse com os nossos companheiros aqui dos sindicatos vigilantes, porque se tem uma coisa que o sindicato, eu sou presidente do Sindicato dos Vigilantes da Bahia, além da Confederação Nacional que fica em Brasília, e se tem uma coisa que o sindicato convive a todo instante, o dia todo, são com as denúncias de desrespeito, de opressão, discriminação, todas as formas, racial, de gênero. O senhor pode ver e perguntar, aqui tem uma visão, mas uma ou duas companheiras ali, vigilantes, representam exatamente o percentual de mulheres na nossa categoria, percentual insignificante. E que essa, sem dúvida, é uma pauta que a gente gostaria de estar trazendo aqui para os senhores vereadores. Nós temos já leis municipais, como na cidade de Feira de Santana, na Bahia, Valença, na Bahia, que o município disse que os contratantes, os bancos, têm de ter cota de mulheres, tem de ter no mínimo uma mulher por agência bancária, por posto de serviço. E essa é uma pauta porque as mulheres têm um desafio muito grande para entrar na nossa categoria. E, por outro lado, também, hoje eu ligava a televisão, alguém tinha uma matéria lá em Goiânia e dizia que as pessoas não podem entrar com cão-guia porque tem um segurança para proibir, ou seja, mas o segurança nessa situação é colocado como algoz, obedecendo uma ordem legal absurda do patrão. E aí, às vezes, ele que leva a responsabilidade, todas as coisas que nós conhecemos aí, o Zara, e outras tantas situações de opressão e discriminação, muitas das vezes que tentam utilizar o vigilante, são carreadas exatamente com uma forma que agride também a nossa categoria. A maioria, inclusive, somos afrodescendentes. Portanto, parabenizo por essa sua pauta e gostaria muito de poder, em outro momento, a gente dialogar e cumprimentando aí o companheiro Francisco, que é o presidente em exercício do sindicato, o companheiro Souza e a todos os nossos colegas vigilantes e vigilantes. Cumprimentar o vereador Everaldo, cumprimentar o companheiro do PROCON, cumprimentar meu amigo de muitos anos lá
nas lutas lá em Brasília, no coletivo de segurança dos bancários, e o companheiro Fabiano, e em nome do Fabiano, cumprimentar todas as companheiras e companheiras bancárias. E também trazendo aqui, vereador, nas palavras do Fabiano, o que significa essa relação fraterna de classe entre bancários e vigilantes. Nós lidamos com a lei que regula a segurança bancária de 1983. Então, façamos aí uma estimativa de tempo, né? Alguns aqui talvez não eram nem nascidos, não tinha caixa eletrônico, não tinha cartão de crédito do jeito que tem hoje, não tinha celular, inclusive em 83 já era um pouco limitado. Mas essa lei regula a segurança bancária. E foi exatamente a partir dessa relação nossa com os companheiros bancários, dessa parceria com os companheiros bancários, né, como o Fabiano disse aqui, que nós conseguimos sensibilizar os municípios, como no caso de Olinda, para complementar esse conjunto de normas, e Olinda nos permitiu trazer aqui uma série de procedimentos de obrigação dos bancos. Estou vendo aqui, além de vigilante, a questão da divisória para a questão da saidinha bancária. E a gente convivia, vereador Vinícius, a população, vamos falar assim, e para o vigilante isso era muito caro. O cidadão percebia um cliente sacando, depois seguia esse cliente, assaltava na porta da casa dele, e aí as pessoas voltavam para o banco dizendo assim, mas você, vigilante, foi que disse que eu saquei. Criava um baita de um problema, e nós identificamos isso e conseguimos aprovar nas câmaras municipais, porque na lei federal não tem. Na lei federal, vereador Vinícius, não tem porta de segurança. Isso foi trazido exatamente para as leis municipais. E por que o município é importante nesse aspecto? Porque quando acontecem as coisas aqui, senhores vereadores, o prefeito é cobrado, a Câmara é cobrada, a polícia local é cobrada, a guarda municipal é cobrada, tá certo? De algo que os bancos não queriam que essa responsabilidade, não querem que essa responsabilidade seja tratada pelo município. E aí, como disse o Rufino também aqui, quero me reportar um pouco as palavras do Rufino, não tem cabimento uma instituição financeira, e a lei já começa dizendo aqui, as instituições, a lei 5.713 de Olinda, as instituições financeiras e bancárias estabelecidas no município de Olinda, então não venha me dizer que tirou o caixa, mas deixou os caixas eletrônicos, inclusive para fazer depósito, que isso não é instituição financeira. Então os bancos estão descumprindo a lei de Olinda, como a lei de Recife também, que o Fabiano falou aqui. E se hoje a criminalidade ainda não enxergou esse setor como um setor atrativo, a gente sabe que isso é só questão de tempo, porque os estudiosos de segurança dizem claramente que a criminalidade ela vive de ciclo, o ciclo do cangaço, dos ataques, grandes ataques a banco. Lá em Salvador tem um ciclo agora de ataques a transporte coletivo, tá certo? A joalherias em São Paulo, tá certo? E assim a criminalidade vai lidando com isso, e aí quando voltar-se a essas tais agências de negócio, onde as pessoas sacam e depositam e fazem outras operações bancárias, aí vão matar pessoas, e aí nessa hora eles vão dizer que a culpa não é deles. Ainda tem essa história, Fabiano, de dizer, como sempre dizem, que a culpa não são deles. Quanto foi difícil, Rufino, eles compreenderem a necessidade de um simples divisória entre caixas, vereador. A gente viveu esse debate, né? É um simples divisória, não, é impossível isso. Não pode, é caro, caro. A gente ouviu isso. E depois das divisórias, o que é que a gente assistiu, o que é que a gente acompanhou? Uma redução quase a zero de crimes de saidinha bancária, de proteção a vidas. E aí, para não me alongar muito, a gente pode estar aqui dizendo assim, para o vigilante, é a perda do emprego. E a perda do emprego não tem coisa mais
valiosa, mais sagrada. O Gonzaguinha disse muito bem que é a questão de dignidade, o emprego. Mas, acima de tudo, retirar a segurança das agências é desproteger a vida de pessoas. É tirar do cliente, é tirar do bancário a sensação mínimo, que é a sensação de segurança. Porque em outros tempos, quando não tinha porta de segurança, vereador, o interior das agências bancárias era um espaço de faroeste. E nós tivemos uma bancária do Bradesco, da agência Ondina, em Salvador, foi assassinada dentro da agência, numa troca de tiros. Vigilantes assassinados, clientes assassinados. Aqui em Recife, esses dias eu estava tentando me lembrar, o Souza, por favor, me ajuda. Aqui, um cliente foi assassinado numa agência da Caixa Econômica, se não me engano, em Jaboatão. Era esse o ambiente no setor bancário, antes das portas de segurança. Era esse o ambiente antes desses mecanismos, como esse estabelecido pelo município de Olinda, que davam proteção às pessoas. Portanto, por mais que a gente queira o emprego, por mais que a gente queira continuar com um meio de sobrevivência honesto, a gente precisa defender a vida, precisa defender a integridade das pessoas. Quero, para concluir, dizer aos senhores e às senhoras do desafio que todos nós temos, o desafio de enfrentar toda essa ganância pelo lucro, de enfrentar toda essa ganância para diminuir a vida da gente a coisa, diminuir a vida da gente sem nenhuma proteção. E os vigilantes, vereador Vinícius, vereador Everaldo, estão aqui junto com os bancários, sempre junto com os bancários, parceiros nessa luta, para contribuir, tá certo, nesse debate, entendendo que esse espaço aqui é o mais privilegiado aqui do município de Recife. Nós poderíamos pensar em outros espaços, né, Fabiano? Na prefeitura ou na rua mesmo, mas essa é a Casa do Povo e essa acolhida, tá certo, do pedido de debate sobre esse tema, de fato é uma acolhida que nos deixa muito gratificado. Os vigilantes, através do seu sindicato, Francisco, Souza, a grande liderança está ali, os bancários, Fabiano, e eu queria que transmitisse também um cumprimento à companheira Suzy, que estava aqui mais cedo, tá certo? São lideranças importantes que podem contribuir para que nós possamos, de fato, transmitir e cuidar da proteção da vida das pessoas com a parceria e com a acolhida de mandatos como dos senhores e dessa casa. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Boaventura. Uma luta extremamente importante, né, principalmente porque a classe trabalhadora ela precisa estar, né, organizada e constantemente lutando para que a gente consiga fazer com que todas as reverberações, né, esteja sendo discutida num espaço como esse, institucionalmente falando, como eu bem reforcei aqui no início dessa fala, né? Gostaria que os sindicatos vigilantes, inclusive, se sentissem muito confortáveis de construir ao lado desse mandato. É um mandato extremamente aberto, né, que pauta sobre todas essas questões que envolvem, né, a classe trabalhadora. Eu gostaria que também, gente, que eu acho que é importante a gente conseguir cada vez mais evidenciar as novas lideranças, as lideranças que enfrentam todo um sistema problemático, né? E uma companheira que eu tenho a imensa honra de construir, né, juntamente ao partido na qual, né, eu represento aqui no município de Olinda, o Partido dos Trabalhadores. Ela não está aqui presente por questões de agenda, mas eu gostaria também que a gente conseguisse aplaudir uma mulher negra, que é a exceção dos espaços e que precisa, que a gente consiga reverberar da força, da luta, da importância de Suzy Rodrigues em todos os espaços onde ela está presente. E me colocar, Boaventura, novamente, né, à disposição para que a gente consiga realmente fazer com que essas problemáticas consigam ser sanadas aqui no município de Olinda. Eu tenho imensa satisfação de ser o parlamentar hoje que mais aprova projetos antirracistas, justamente porque a gente entende de que essa estrutura também ela é muito proposital para poder fazer com que
a população ela perca os seus direitos. Então, está aqui também evidenciada a importância dessa organização, dos sindicatos, porque a gente está pautando aqui sobre a segurança, sobre a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente entende que isso é uma cadeia de problemáticas, né? Tal qual aqui mencionado sobre como nesse país, nesse momento de país, que a gente precisa, inclusive, construir uma retomada econômica, diversos profissionais que precisam, inclusive, né, estar com seus direitos resguardados, não por uma questão de discussão, mas porque a gente está aqui pautando sobre uma lei garantida há muito tempo, construída há muitos anos, e de quais são as responsabilidades, não porque falta dinheiro, mas porque falta interesse que os bancos realmente vão estar atuando mediante a estes questionamentos que estamos trazendo aqui para o município de Olinda. A gente está finalizando as inscrições, novamente reforçando para vocês, tá? A doutora Priscila Rocha, assessora jurídica do mandato, está recolhendo as últimas inscrições, e para que a gente consiga finalizar aqui ao menos a fala da mesa, eu gostaria de convocar o meu colega, e que representa bastante também os bancários aqui dentro nessa casa, Everaldo Silva. Por gentileza, com a palavra, Everaldo. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação fazer parte aí dessa audiência pública. Quero parabenizar o nosso amigo aí de mandato, Vinícius Castelo. É uma pessoa que sempre está imbuída nessas causas. E quero dizer a vocês que eu também faço parte dessa categoria aí dos bancários. Trabalhei por 19 anos no saudoso Banco Real, que hoje é Santander, e faz 9 anos que eu estou trabalhando na Caixa Econômica. E a gente sabe que desde sempre a palavra ganância sempre foi a primeira palavra que os banqueiros traz em mente, sempre querendo lucro em cima do lucro, sempre querendo cada vez mais, independente de quem está sofrendo, independente de como estão a situação dos funcionários, independente dos clientes, existe também a exploração dos clientes. Entendeu? Eu acho que os bancos ganham muito e oferecem muito pouco para os trabalhadores, muito pouco para os clientes. Para vocês terem ideia, isso começou há um pouco tempo, acho 1 ano e meio atrás, mais ou menos. A Caixa Econômica nunca tinha tarifado poupança. E hoje em dia, o cliente tem aquele dinheirinho guardado, vai lá sacar seu dinheiro, às vezes não tem nada. Eu tinha 20 reais, foi que eu vi com o dinheiro. Quando a gente vai ver, foi tudo debitado de tarifa de saque. Entendeu? Acho que isso é um absurdo. Porque principalmente a Caixa Econômica, que é o banco que ela lida com o povão, com aquelas pessoas mais pobres, com aquelas pessoas mais simples. Mas os banqueiros não querem saber disso não. E principalmente, e agora estão sendo ajudados aí por esse governo, aliás, por esse desgoverno que está aí, né? A coisa ficou pior ainda. Dá dó quando chega uma pessoa lá para sacar a pessoa é demitida, aí vai sacar seu FGTS. Quando chega lá, não pode sacar. Por quê? Porque o governo fez o tal do saque aniversário, juros exorbitantes. Aí a pessoa saca aquele valor, está precisando, né? Quando viu aquele dinheiro, vai lá, antecipou, tirou empréstimo. Um exemplo, a pessoa tem 10 mil lá de FGTS, aí antecipou 5 mil, que mais ou menos antecipa de 55% a 60%. Aí a pessoa vai lá no intuito para ver se consegue sacar a diferença. Não saca, fica bloqueado. Vai ter que esperar aqueles pagamentos lá dos anos que ela antecipou. Isso é um absurdo, isso é exploração. E os juros
são juros exorbitantes, juros muito altos. Tem trabalhador aí que o cara tinha 20 mil, fez antecipação, o cara está perdendo ali quase 5 mil reais do valor que ele tinha, que era direito dele, e agora ele está perdendo esse direito, entendeu? Então, cada vez mais fica claro a necessidade da gente se juntar, seja o Poder Legislativo, seja os sindicatos. Uma coisa eu digo a vocês, a situação só não está pior por conta do sindicato dos bancários, que sempre foi aguerrido, sempre brigou pelas causas, porque a gente sabe que é muito complicado. Essa ganância dos bancos, dos banqueiros, não tem limite. E a gente só vai conseguir combater isso se a gente se unir cada vez mais, porque do jeito que vai, se a gente não correr atrás, cada vez mais a classe bancária vai estar enfraquecida. Os vigilantes também são muito prejudicados. Eu tenho muitos amigos vigilantes, tenho os vigilantes que trabalham lá na agência que eu trabalho, e a gente conversa muito. Questão de hora extra, a gente sabe que os vigilantes não recebem hora extra nos bancos, entendeu? Isso é muito, mas muito errado, porque é aquela questão, os bancos todo ano duplica, triplica os lucros, e os trabalhadores cada vez mais ficam a mercê, ficam a ver navios. Só aumenta o quê? A cobrança por metas, cobrança por venda de produto, cobrança que faz com que às vezes o funcionário tenha que fazer uma venda casada, que é proibido, entendeu? Mas a cobrança é muito séria mesmo. Eu falo isso porque eu já trabalhei em banco privado, a gente sabia, né, Verusca? Que era, naquela época, era bronca. Imagina agora, e a Caixa Econômica não é diferente não. Cobrança existe mesmo, e a gente tem que cada vez mais, aí com a ajuda do sindicato, combater isso, e também focar no bem-estar dos clientes, no bem-estar das pessoas, daquelas pessoas mais necessitadas, como o Firmino falou aí, a questão desses empréstimos aí do BPC, aí o camarada recebe 400 reais lá, a pessoa recebe 400 reais, tira aí 800, 900 reais de empréstimo, aí vai pagar de parcela 150 reais. Só a pessoa vai vir os 400 reais, com 400 já é ruim, imagine com 250. Entendeu? Então a gente vê que é exploração, porque a turma diz, esse governo também só pensa, a questão dele é economia, né? Movimentar a economia, e não pensa no que o povo vai estar pagando lá na frente. O preço que o povo vai estar pagando. Esse pessoal que está tirando o BPC, está certo, tirou agora 15 mil, 16 mil, mas vai diminuir na renda dele, lá no salário mínimo dele, 420 reais. Às vezes essa pessoa paga um aluguel, tem a feira, tem o gás, e aí vai viver de quê? Entendeu? Então esse é um assunto muito sério, é um assunto que a gente tem cada vez mais se ligar e tentar combater, porque essa questão do bem-estar das pessoas dentro do banco, dos funcionários, dos clientes, é muito séria. Questão até no autoatendimento também, lá na agência que eu trabalho de Casa Amarela, acontece muito, mesmo em dia de semana, porque é uma agência muito movimentada, que às vezes um vigilante só não dá conta não, de estar observando aquele tumulto todinho. E acontece, o camarada está lá, visualiza a senha, saca o dinheiro pela pessoa, troca o cartão da pessoa, isso acontece direto mesmo. Entendeu? Outra questão também, essa questão do cliente chegar na agência, é direcionado para a lotérica. Às vezes uma pessoa idosa é direcionada para a lotérica, no meio do caminho ela é abordada, às vezes é enganada, né? A pessoa idosa não tem muita percepção desse tipo de golpe e acaba caindo, acontece direto mesmo. Entendeu? Acho que
é fundamental a participação de todos nessa luta aí, porque do jeito que vai, as coisas só tendem a piorar se a gente não vestir a camisa e correr atrás. Outra coisa também, para vocês verem a situação, eu acho que o nosso presidente deve ter tomado conhecimento dessa situação que teve lá na Agência Casa Amarela. A Agência Casa Amarela, ela tem uma particularidade. É a agência da Caixa que a imprensa, né, tanto os jornais como a televisão, é a agência que a primeira eles correm para fazer qualquer reportagem, ele vai para lá. E teve um dia, nesse dia, estava no período de pandemia ainda, tinha alguns funcionários de licença, alguns funcionários que naquele dia estavam doentes, por outros motivos, não puderam estar na agência, e começo de pagamento do Auxílio Brasil, na época ainda era Bolsa Família. A agência tumultuada, sempre a imprensa corre lá. Correu lá, fez uma reportagem, a agência lotada, tal, a fila imensa, fez uma reportagem lá. Aí saiu, Jornal Nacional, Jornal NETV. Aí chegou lá no alto comando da Caixa de Brasília. Sabe o que eles fizeram? Trocaram o gerente geral. Quase que ele perdia a função, por pouco não perdia o Orlando. E para vocês verem, né, a situação, o cara nem procura saber por que aquilo está acontecendo, com quantos funcionários está, se está faltando funcionário. Só viu a manchete lá, não pode ter essa manchete. E foi lá, e a providência que ele tomou foi essa. Entendeu? Então, acho que para vocês verem o tamanho da pressão que os bancários vivem no dia a dia. Então, a gente tem que cada vez mais se juntar nessa luta aí, que eu acho que só a gente junto a gente vai conseguir vencer isso. Tá, pessoal? Quero agradecer a todos aí, mais uma vez a Vinícius Castelo pela oportunidade, e dizer que o nosso mandato está à disposição de vocês, sempre aí, para a gente consiga cada vez mais trazer bem-estar, não só para os bancários, não só para os vigilantes, mas para a população no geral. Obrigado. Muito obrigado, vereador Veraldo. Importantíssimo, né, a gente ter essa representação aqui, não só nas articulações, mas ao mesmo tempo, antes da gente começar as falas, mais do que importante, gostaria que não só ficasse público, mas ao mesmo tempo que a gente conseguisse construir em conjunto, como esse mandato constrói, para que a gente consiga incidir mediante a uma lei existente já no município, mas ao mesmo tempo me comprometer para que a gente consiga também fazer uma emenda a este projeto, não só para que a gente regule, mas ao mesmo tempo assegure a segurança, não só dos profissionais, mas dos consumidores e principalmente de todos os cidadãos e cidadãs, nesse acompanhamento constante para que a gente consiga fazer com que essa luta seja não só, né, presencial, mas ao mesmo tempo institucional, diante das possibilidades legislativas que a gente tem em incidir. Então, para que vocês também fiquem cientes desse compromisso do mandato, nessa construção constante, nessas alterações, que é muito mais do que bem-vinda, né? E agora a gente vai começar as inscrições. Eu gostaria aqui de poder chamar inicialmente o presidente licenciado do Sindicato dos Vigilantes, Cassiano Souza. São 3 minutos, Cassiano. Deixa ele só chegar. Nós teremos 3 minutos para a fala, tá, gente? E aí depois a gente tem as réplicas. Cassiano já está chegando aqui. Boa tarde, presidente. São 3 minutos. Boa tarde. Parabenizar primeiro o Vinícius, o vereador Vinícius, pela iniciativa da audiência, no qual, em nome de Vossa Excelência, eu queria cumprimentar todos os companheiros da mesa. Cadê Suzy? Em nome de Suzy, né, nossa companheira de luta que está aí, eu queria cumprimentar todos os companheiros bancários. Em nome do presidente lá em exercício, Francisco, eu queria cumprimentar todo o pessoal dos vigilantes. E eu queria, assim, falar um pouco, Vinícius,
assim, da nossa luta, para depois a gente entrar na questão do cumprimento da legislação. Mas dizer que quando a gente começou nas agências bancárias, a gente começou logo cedo. E eu estou falando aqui como vigilante, tá? Como profissional vigilante. E o meu primeiro setor, a primeira empresa que eu comecei a trabalhar foi na Nordeste Segurança de Valores. E todo o meu vínculo empregatício foi dentro de bancos. Bradesco, Bandep, Banco Real, Caixa Econômica Federal. E os melhores amigos que a gente, dentro das agências bancárias, são os companheiros bancários, né? Muitas amizades a gente fez dentro dos bancos do dia a dia. E a gente, na época, a gente mesmo não tendo todo o aparato da legislação, os vigilantes estavam lá dentro do banco defendendo o patrimônio. Patrimônio esse que nunca vai ser nosso. E hoje a gente se sente ameaçado, todos os trabalhadores, vigilantes e bancários, e perder os seus empregos, seus postos de trabalho. Olha, presidente, a responsabilidade da segurança privada da minha casa é minha. Eu que tenho que dar a segurança da minha família, da minha residência. Fora dessa é a segurança pública. Os banqueiros estão querendo impor o Estado a dar segurança às agências bancárias. É isso que eles estão fazendo. Quando se faz a audiência, eu participei da audiência pública lá em Recife, na Câmara dos Vereadores, e estava lá a FEBRABAN falando que não tinha, que era agência de negócio, que não movimentava recurso. E uma coisa me chamou a atenção: e os crimes cometidos dentro das agências bancárias? Quem é que vai ser responsabilizado? Pelos xingamentos, pela violência, pelos assassinatos, pelas mortes de vigilantes, de bancários. Tem que responsabilizar o dono do banco, o banqueiro. Eu fiquei assim observando naquele momento, quando a FEBRABAN estava falando, ali, quando ele disse que não tinha responsabilidade nenhuma, era para chamar a polícia, para prender uma pessoa que não tem a clareza e a responsabilidade de pessoas que podem ser assassinadas dentro de bancos. Nós perdemos muitos vigilantes em bancos. Muitos companheiros nossos tombaram sem vida em assalto a bancos. E hoje a gente fica vulnerável numa situação dessa, presidente. Então é preciso, eu convoco aqui já de antemão todos os nossos companheiros vigilantes do Brasil, em nome da Confederação, convocar também todos os bancários, para que a gente possa ir à rua protestar. A gente não pode ficar só em audiências públicas. Tem que ir para a rua, dizer à sociedade a responsabilidade que eles têm que ter nos bancos das pessoas que estão utilizando. É o povo que está utilizando o banco no dia a dia. E essa violência vai aumentar e tem a aumentar. Os banqueiros dizem que estão investindo em tecnologia, mas essa tecnologia para desempregar pais de família. Então, presidente, eu fico aqui muito à vontade, mas ao mesmo tempo dizendo aos meus companheiros trabalhadores que eu acho que é o momento da gente gritar, fazer um grande movimento, tá? Denunciar a sociedade o que está acontecendo com os vigilantes e com os companheiros bancários. Porque o que pode acontecer com a minha categoria e com a categoria dos bancários é a mesma que aconteceu com a categoria dos cobradores, que foram extintos. Uma maior injustiça cometida contra aqueles pais de família. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Cassiano. Dando continuidade, gente, eu gostaria aqui de convocar para a fala também a funcionária do Banco do Brasil e secretária do Sindicato dos Bancários, Sandra Trajano.
Boa tarde a todas e todos. Gente, tem som, né? 1, 2. Foi? Eu acho que era. Então, respeite os 3 minutos, hein? Por favor, vamos lá. Gente, boa tarde a todas e todos. Parabenizar, Vinícius, viu, pela continuidade dessa luta nossa, né? Porque, infelizmente, para o outro lado, o que está colocado é um que dentro do sistema financeiro como um todo, né, respaldado por esse desgoverno, como disse o colega lá, porque é verdade, né, que é um governo que trouxe apenas uma situação, retirada de direitos, e trazer para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país uma questão, a exposição de tudo quanto é tamanho, né, a coisas ruins. E a questão do desrespeito e descumprir é lema em todos os momentos, em todas as instâncias, e enfrentando todas as categorias desse jeito. Nós estamos vendo aí tantas lutas, os companheiros dos Correios e tantas outras categorias tendo que ter uma luta diária, assim como a gente, né? Bancários e vigilantes e tantas outras pessoas que, diante do que está colocado, é exatamente isso. É uma otimização, né? Que é assim que os banqueiros estão trazendo para a gente, uma otimização, mas uma otimização que, na realidade, quando você limpa o que está atrás da palavra otimização, é a otimização da exploração, o aumento de todas as questões que visam só uma coisa, que é o lucro. A segurança, a responsabilidade com as pessoas, com a vida, com a saúde, não estão atrás, não está respaldada por essa otimização. Um dia alguém falou, né, que a questão da tecnologia viria para ajudar. Isso não é verdade, nunca foi verdade, e agora ficou pior ainda. E aí, gente, essa questão de nós estarmos unidos passa por uma questão muito maior, que eu acho que é a regulamentação do sistema financeiro, que desde que houve esta retirada, né, da cláusula, que a gente vem sendo atacado, as pessoas comuns, certo? Tendo um verdadeiro assalto, né, de todas as maneiras. Então, temos sim que lutar por isso também, todos e todas juntos, porque fazendo isso nós vamos ter um sistema financeiro que respeite as instâncias, mas que mantenha empregos sim, gente. Sabe? Não é só pelo emprego, mas é através do emprego que você está lá, bancário e vigilante, fazendo o seu trabalho. Tá? Obrigada, gente. Muito obrigado, meu bem. Gostaria aqui de registrar a presença novamente e agradecimento, né, de Ricardo Faustini, representação jurídica do PROCON de Pernambuco, que precisará se ausentar mediante uma outra agenda, mas agradecer a presença e disponibilidade para que a gente consiga, não só agora, mas na continuidade dessa luta, estar contando com o senhor e com o PROCON. Muito obrigado, querido. Dando continuidade, gente, eu gostaria aqui de convocar o funcionário do Bradesco, Armando Péricles. Armando, por gentileza. Boa tarde a todos e a todas. Quero a mesa. Que pena que o Ricardo Feitosa saiu. Eu ia pedir um apelo a ele, mas infelizmente não deu. Quero saudar o Boaventura, o vereador Vinícius, meu presidente Fabiano, José Rufino e o vereador Everaldo. E quero dizer, lembrar a todos vocês que pena que eles não vieram, né, o representante dos bancos, que no dia que ele esteve lá em Recife, na audiência pública lá na Câmara dos Vereadores, disse um bocado de bobagem. Bobagem que o autoatendimento não tinha numerários, que as agências não precisavam de vocês, vigilantes,
que não tinha movimentação de muitos clientes no autoatendimento, que ele fizesse, vereador, essas unidades de negócio, o N, o P, o D, PD, a E, o que ele quisesse, mas que não tirasse a segurança, que nós precisamos disso. E eu trouxe aqui hoje a realidade, como é trabalhar no autoatendimento. Meu nome é Armando Pérez, eu trabalho no Bradesco e trabalho justamente no autoatendimento do Bradesco. E sei qual é a realidade. A realidade, vereador Vinícius, é totalmente diferente. Tem super dinheiro, numerários no autoatendimento, tanto nas máquinas quanto dos clientes. Porque nós temos clientes lá, temos clientes que têm depósito de bebidas, clientes que têm depósito de gás, bombonieres, postos de combustíveis, e eles têm um manuseio de dinheiro diariamente, e não é pouco não. Eles vão nas agências com um numerário de 20, 30, 40 mil, 50 mil reais para fazer um depósito na agência, onde o gerente obriga a gente a dizer que não tem caixa, mas sabemos que tem caixa. E eles empurram esses clientes para fazer no autoatendimento, que é uma máquina de imediato, que eles, o depósito você pode fazer até 30 cédulas, cada depósito, que você bota as 30 cédulas, volta 20, volta 23, e aí você tem que continuar fazendo aquele depósito, próximo depósito, e assim vai, e ali passa tempo, 30, 40 minutos, 1 hora para fazer um depósito de 40, 30 mil reais. E aí eu trabalho lá e ajudo eles a fazer, e corro risco com eles junto lá, porque a gente tem que fazer junto com eles, para você ver a insegurança que é. Aí vem um cidadão daquele aqui dizer que não precisa de vigilante. Como não precisa? Nós já arriscamos a nossa vida. Eu, quando saio de casa, eu rezo um Pai Nosso, e quando eu chego eu rezo 2, porque eu não sei se eu vou voltar. Porque quando a gente trabalha no atendimento, a Everaldo lembrou bem ali, tem aqueles golpistas que ficam lá querendo dar golpe nos clientes, trocando cartão, querendo fazer o saque, e os vigilantes ali presentes são intimidados ali, intimidam eles, e eles não fazem isso. Sem as portas detectoras de metais que eles querem tirar, e sem os vigilantes, os bandidos não vão fazer a saidinha de banco não, vereador Vinícius. Vão assaltar lá dentro. E ali, eu trabalho ali, às vezes eu fico com medo, porque tem pessoas estranhas, e eu fico com medo daquele fator surpresa, de ser abordado ali, para assaltar um cliente com muito dinheiro que a gente fica ali fazendo, e sobrar para mim, e sobrar para eles também. É muito difícil. Só para concluir, eu queria muito que o representante Ricardo estivesse aqui, para que ele ficasse, em nome de todos os vigilantes e todos os bancários, acompanhassem, vigiassem essas agências que estão fazendo isso, porque é uma lei municipal, 5713 de 2010. É o mínimo que eles podem fazer por isso. Que pena que ele saiu. Obrigado. Muito obrigado pela contribuição, Armando. Agora eu gostaria de convocar aqui para a fala a diretora do Sindicato dos Bancários, Eleonora Costa. Eleonora, por gentileza. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento a todos os presentes aqui, que estão aqui nessa audiência, porque o Bradesco descumpre a lei, a audiência de segurança bancária, e coloca em risco a vida dos funcionários, a vida dos clientes. Eu vou na linha de Armando, que eu queria que o rapaz do PROCON, é a segunda vez que o pessoal do PROCON, numa audiência desse tipo, estão no pé, antes de terminar. Aí quando a gente vai fazer os questionamentos, eles não estão. Não sei nem se a gente vai poder muito contar com esse povo do PROCON. É uma situação muito difícil. Eu quero passar um exemplo aqui que aconteceu com meu esposo na agência do Bradesco da Encruzilhada, às 1h30 da manhã do dia 4 de março. Ele estava lá no autoatendimento, o vigilante depois da porta, não tinha o autoatendimento cheio, repleto, e ele conseguiu sacar 3 mil reais, botou no bolso. Quando ele encostou para fazer mais algum atendimento, encostaram dois rapazes e disseram: está precisando de ajuda? Ele fez: não, tá, você está precisando de ajuda. Aí ele ficou nervoso, aí eles mesmo movimentaram lá, botaram o punho dele lá no lugar, consultaram a conta dele, transferiu 5 mil reais para uma conta em São Paulo,
E depois que fez a transferência, saíram de lá e ele ficou lá nervoso, pasme. Quando ele foi para o vigilante, disseram que ele era a quarta pessoa naquele mesmo dia que tinha acontecido isso. Então, o que é que o Bradesco fez? O pessoal lá da direção mandou ele fazer o BO e disseram que a gente vai restituir seu dinheiro. Vai restituir seu dinheiro. Restituir o dinheiro dele, com 3 meses. Mas os danos moral e psíquico que ficou no corpo dele, esse aí não tem restituição. Ainda hoje ele está doente, com medo de ir no autoatendimento, com medo de sacar, com medo do banco, com medo de tudo, porque ele vinha recuperando de uma Covid que ele tinha sido internado. E isso aí não tem dano que o Bradesco nem ninguém recupere. Obrigada. Muito obrigado pela contribuição, Leonora. Gostaria aqui de convocar o delegado sindical funcionário do Banco do Brasil, querido e amigo, também suplente aqui da casa, Brino Almeida. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde à mesa. Agradecer a oportunidade dessa casa trazer esse tema, porque não é diretor de banco que trata sobre a vida, que protege a vida. Não é diretor de banco que vai dizer o que a sociedade precisa fazer. Quem orienta e quem protege a sociedade é quem recebe voto. Então a gente está no lugar certo. E eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer aos nossos vereadores, porque no momento em que se discutiu a prioridade da vacina para os bancários, foram os nossos vereadores que fizeram esse debate aqui nessa casa, mas que infelizmente não encontrou o eco necessário dentro da gestão municipal para que isso pudesse ser efetivado. Né? Poucas cidades em Pernambuco protegeram os bancários e naturalmente os vigilantes. Eu trabalhei do primeiro dia da pandemia até o momento que saí da agência que eu trabalhava, e só saí da agência 2 vezes. Só me licenciei 2 vezes. Quando tive Covid, que eu precisei me ausentar, e quando saí para disputar a eleição. Fora isso, a gente não saiu da agência no momento. Nem os bancários, nem os vigilantes. Mas o importante, e a gente deixar claro aqui hoje nessa audiência, é que na medida em que se desprotege a população, se reduz a possibilidade de prestação de serviço. Digo isso, que foi por conta de segurança que a agência do Banco do Brasil na Presidente Kennedy foi fechada. Não foi por outra coisa. Ou seja, redução de prestação de serviço à população. E é importante envolver essa casa, é importante envolver o chefe do executivo municipal, que está ali em cima, para também se responsabilizar e se comprometer com a segurança bancária, porque é prestação de serviço. E existe um comprometimento com relação à prestação de serviço público, a gestão municipal precisa se envolver, precisa ser cobrada, precisa fazer cumprir a lei. Porque uma coisa que banco tem medo é de lei. E quem fiscaliza a lei tem que ir para cima, porque lei se cumpre. Sandra falou da regulamentação do Sistema Financeiro Nacional. E mais uma vez a gente precisa ficar atento. Banco não faz lei, Banco Central não faz lei. Quem faz lei é quem tem voto. Então essa casa está no caminho certo. É importante louvar a atuação dessa casa. E é importante nós, bancárias, bancários e vigilantes, também cobrarmos o Poder Executivo, para que ele possa fazer a sua parte e não nos desamparar. Porque na hora de pedir o voto, eles vêm. Para garantir o nosso direito, eles não querem vir. Então, parabéns a essa casa e boa tarde a todos vocês. Gostaria de saudar aqui o presidente Saulo Holanda. Muito obrigado, presidente, por essa abertura, por estar aqui conosco. Acredito que seja importante, presidente Saulo Holanda, a gente está aqui num momento extremamente importante e só para que a gente consiga aqui reforçar, não só na minha condição de parlamentar, mas também que a gestão do presidente Saulo Holanda tem sido uma gestão que tem aberto a possibilidade da gente conseguir construir e instrumentalizar o poder legislativo para que a gente consiga resguardar o direito da população. Agradecer a sua presença e principalmente por essa abertura de audiência, presidente. Muito obrigado. E
Dando a continuidade, para que a gente consiga finalizar, eu gostaria aqui de chamar o diretor do Sindicato de Bancários, Francisco Rufino. Francisco, por gentileza. Boa tarde, classe trabalhadora. Boa tarde, boa tarde. Que coisa linda os trabalhadores ocupando essa Casa do Povo, assim como a gente fez lá na Câmara Municipal do Recife. Boa tarde à mesa, parabéns pela condição de trabalho. Queria parabenizar a fala brilhante do nosso presidente. É muito bom abrir os caminhos com a fala que você fez. Queria agradecer aos vereadores aqui presentes, em especial o Vinícius, que abriu as portas para que a gente pudesse trazer esse debate, que é um debate importantíssimo. E eu queria, inclusive, pensar a fala do vereador, quando ele fala que não se trata de digitalização, não se trata de PIX. Esse não é o assunto aqui. Esse não é o assunto. O assunto nosso é a segurança da população e do trabalhador. Seja ele bancário, seja ele cliente, seja ele vigilante. É de todos nós. E é o seguinte, eu queria trazer um relato. Eu sou diretor do Sindicato dos Bancários a partir dessa gestão recente do ano passado, que tomou posse ano passado, e sou bancário do Itaú. Vim da agência, estava trabalhando para cá, e eu queria relatar algo que aconteceu há um pouco tempo atrás, quando um policial entrou na agência, estava fardado, armado, e precisou de um serviço, era na época da pandemia ainda, e ao entrar na agência, era obrigatório ainda a utilização da máscara, e ele tirou a máscara para se identificar, entrou na agência, não colocou de volta, foi para a fila, a orientadora de fila, uma funcionária do Itaú, foi lá e, por favor, coloque a máscara por gentileza. E aí, ao ela sentar na mesa dela, antes de ir embora, o policial chegou e, de forma a intimidar, com a mão na cintura, onde estava a arma, o dedo em riste, falando de forma grosseira, a funcionária sentada, eu ia colocar a máscara, você não tem que me dar sermão, e começou a reclamar com a funcionária que tinha feito a orientação correta, o uso de máscara era obrigatório naquele espaço. Por que eu estou trazendo esse caso? Quem apartou essa tentativa de intimidação foi o vigilante, meu colega Fábio, trabalha lá na agência. O vigilante foi lá, intercedeu para que aquilo não tomasse um rumo maior, uma situação pior, e evitou problemas maiores. Então a gente tem uma força do poder que, diante dos seus privilégios, estava ali querendo intimidar, e teve esse caso. O vigilante conseguiu interceder. Eu pergunto, numa agência não tem vigilante, não tem porta para poder detector de metal. Aqui eu vou ser submetido, a que tipo de arbitrariedade eu vou ser submetido por qualquer pessoa que possa entrar nessa agência e que diga, eu quero empréstimo, e eu digo, não tem. Cadê a minha segurança? Cadê a minha segurança? Aí eu digo para vocês onde é que está a minha segurança. Vai estar desempregada, foi demitida, porque o banco não quer mais vigilante dentro de agência, porque agora é posto de negócio, seja lá o nome que eles estão dando, é invenção, que eles querem lucro, tão pouco importando para o emprego, tão pouco importando para a vida e para a segurança do entorno da concessão pública, que é o banco, seja ele privado, seja lá o que for. Então eu queria, inclusive, fazer um convite aos vigilantes que estão com a gente nessa luta, que é importante, Breno, apontar as esferas, é importante, Breno, apontar quem é que faz as leis, porque essa é uma luta que é micro e é macro ao mesmo tempo. E assim como boa parte do funcionalismo público, nossos colegas Caixa, Banco do Brasil, boa parte da categoria vigilante vota pelo lado conservador da coisa. Quem está junto com essa luta da gente é o lado progressista. Seja micro, macro, seja lá o que for. São essas forças que a gente tem que escolher para representar a gente. E se a gente não for de mão dada para a rua, como falou o colega antes, junto dessas forças, fortalecendo essas vozes, a gente não vai conseguir o nosso objetivo. Tá? Perdão por me alongar um pouco mais. Obrigado pela atenção de vocês, tá certo? Muito obrigado, meu querido. E agora eu gostaria de chamar o bancário Jairo Lopes. Jairo, por gentileza. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui ao nosso vereador, presidente da mesa, Vinícius, ao representante dos vigilantes, ao nosso presidente Fabiano, Rufino, e ao vereador Everaldo. Pessoal, a gente vive um momento muito tenso, né? Trabalhamos, os bancários trabalham com muito nervosismo e com muito medo de ir para seus ambientes de trabalho. A situação é muito difícil. Mas nós estamos vivendo um momento em que o banqueiro
está pegando, se oportunizando na situação hoje política desse país para poder explorar mais os trabalhadores. O que acontece, por exemplo, hoje estamos agora vivendo com a situação da questão emergencial que o governo federal está liberando aí, esse kamikaze que ele está liberando, e o banqueiro está oportunizando isso aí. Está pegando, eu fiquei sabendo que ele está pegando a pessoa que está recebendo esse dinheiro, que vai receber essas parcelas, que se eu não me engano é até dezembro, que é um processo eleitoreiro, ele está oferecendo esse dinheiro ao trabalhador que está lá precisando desse dinheiro, oferecendo com R$ 2.200, se eu não me engano, e cobrando e ficando com todas as parcelas, que dá R$ 3.600, R$ 3.800. Um absurdo. Até nisso o banqueiro, ele é um famigerado, gente. É importante que a gente enfatize isso, que a gente comece a cobrar isso, que ele está explorando até aqueles que estão precisando do emergencial. Importante, esse ano, nós temos uma arma importante esse ano. Esse ano nós temos eleições, pessoal. A gente só muda esse quadro se a gente no dia 2 de setembro, no dia 2 de outubro, se a gente não tiver a consciência, porque a gente ficar aqui fazendo audiências públicas, trazendo as pessoas, tomando consciência política, tomando os vereadores, os representantes sindicais, os vigilantes, todos aqueles sabendo que tem que ser travada, mas se a gente não usar a nossa consciência política e não botar nas pessoas comprometidas com o mandato dos trabalhadores, comprometida com a pauta dos trabalhadores, aí sim, se a gente conseguir mudar. E esse ano é a arma que nós temos de mudar de cima para baixo, né? De presidente a deputados. Se a gente não fizer isso, pessoal, a gente vai ficar sempre fazendo audiências públicas, sempre reclamando, sempre fazendo com que, porque os representantes que realmente estão fazendo o trabalho deles, estão aqui. Estão botando suas caras, estão se comprometendo, mas eles sozinhos não conseguem. É preciso que a gente elejam pessoas comprometidas com a nossa pauta, gente. É importante. Dia 2 está aí, dia 2 de outubro. Vamos eleger os nossos representantes, né? Presidente, deputados, senadores, governadores, comprometidos com a nossa luta. É isso aí, pessoal. Vamos lá para a luta e Lula presidente. Muito obrigado. Antes da última fala, eu acho que é importante realmente reforçar que a gente consiga se organizar cada vez mais nessa consciência que é social e que atinge a todos e todos nós. Nós temos passado, como vocês bem sabem, principalmente porque as pessoas que estão aqui são pessoas que lutam, não agora, mas há muito tempo, né, por um período extremamente, né, que faz nos refletir sobre o que a gente quer sobre esse novo país. E é importante que a gente consiga fazer com que essa organização seja para poder pautar não só pelos nossos direitos, mas para que a gente consiga combater todo tipo de política neoliberal que vem para poder destruir com a classe trabalhadora, com a empregabilidade, que destrói as nossas vidas e que faz com que haja um legado muito danoso para a existência de toda uma luta que não acontece agora, mas que precisa do fortalecimento dentro dos espaços políticos. Então é importante realmente que esse movimento aconteça, principalmente porque estamos no ano extremamente decisivo. E para que a gente consiga finalizar, eu quero convocar aqui também para a última fala o dirigente sindical, Washington. Por gentileza, Washington. Boa tarde a todos e todas, saudar a mesa, agradecer a iniciativa, né, do sindicato em parceria com o vereador Vinícius, o vereador Everaldo. Boa tarde mais uma vez. Pessoal, é trazer a realidade do que a gente passa nas agências. Sou dirigente sindical e funcionário do Banco Bradesco da Ibiribeira. Eu lembro da última audiência pública que estive presente lá na Câmara Municipal de Recife, onde o representante do Bradesco, da Febraban, disse o seguinte: eu desci no aeroporto, fui sacar no caixa eletrônico e não precisou de vigilante do banco lá naquele local. Engraçado, né? Porque aeroporto é um dos lugares mais seguros que usa.
além de segurança privada, a Polícia Federal se faz presente ali. Como o meu companheiro colega falou, é incrível como eles falam bobagem. Um outro ponto a ser falado é o seguinte: hoje estamos falando sobre as agências que vão virar unidades de negócio, que vão virar loja, que vão virar secretaria, que vão virar A, B, C, D, E, não é? E aquelas agências que são agências convencionais como a minha, e já adotam essa postura de anos. A minha agência tem caixa eletrônico, deveria ter atendimento dentro e não tem. Por ordem do gerente geral, por ordem de cima, a gente é obrigado a direcionar o cliente para um outro ponto de atendimento, para as Casas Bahia, loja de eletrodoméstico. O cliente chega com 20, 10 mil reais para depositar, ele tem que depositar fracionado de 2 em 2 mil, de 3 em 3 mil no caixa eletrônico, correndo risco. Aquele aposentado que necessita de ajuda para fazer uma operação, que deveria entrar na agência para fazer esse tipo de operação, ele é direcionado também para as Casas de Bahia para fazer seu saque. Olha que situação a gente está vivendo. Mesmo com 26 bilhões, mais de 26 bilhões de lucro do Banco Bradesco no ano passado, no ano 2021, o banco simplesmente vira as costas para a segurança. Para finalizar minha fala, eu gostaria de dizer que é muito importante a gente estar discutindo e debatendo para que os bancos vejam que tem pessoas interessadas ali. É a segurança do bancário, é a segurança do cidadão, é a segurança do consumidor. Sem falar na quantidade de postos de trabalho que serão fechados. Agradeço a oportunidade. Muitíssimo obrigado. Agora, para que a gente consiga não só ter um momento de réplica, mas também agradecimentos e participação, vou dar 2 minutos pelo tardar da hora, né? Vou começar com o Everaldo. Everaldo, por gentileza. Bom, pessoal, mais uma vez agradecer a oportunidade aqui de estar participando desse debate que agrega muito valor aí, para que a gente consigamos cada vez mais ter os nossos direitos validados. Acho que a luta é desgastante, mas a gente unida a gente vai chegar lá, viu? Pode contar com a gente. Essa casa aqui é a casa do povo e é uma casa que sempre vai estar aberta aqui para a gente discutir os problemas das pessoas, da comunidade e também da classe bancária e dos vigilantes também. Obrigado. Muito obrigado, Everaldo. Agora o presidente, né, da Confederação Nacional dos Vigilantes, José Boaventura, por gentileza, José. Vereador, companheiros e companheiras, eu só queria agradecer mais uma vez o convite, nos colocar à disposição e reforçar 2 coisas aqui. Primeiro, uma fala de um companheiro que disse que o banco é a concessão do município para funcionar. Portanto, nada melhor do que esse espaço aqui, o poder público municipal, para cuidar e proteger, ajudar nessa proteção. Segundo, reforçando a fala do companheiro bancário, nós enfrentamos uma situação em Salvador, onde uma farmácia ia com 2 vigilantes para fazer depósito no autoatendimento e a gente barrou isso, porque os vigilantes poderiam morrer, os próprios vigilantes poderiam morrer, porque esse tipo de coisa é serviço de transporte de valores. Portanto, Banco do Brasil na época. E uma outra fala aqui, vereador, muito interessante, dessa questão da exposição dos bancários. Eu presenciei um caso em Salvador de um policial militar com problema psiquiátrico que ficou 3 horas numa porta do Banco do Brasil, tinham 2 portas, ele ficou preso numa porta 3 horas porque não queria retirar os metais que tinham. Era um cidadão que tinha um problema psiquiátrico. Imagine se não tivesse segurança nessa agência, o que as demais pessoas, outros clientes e os bancários ficariam expostos a esse cidadão, obviamente doente, merecedor de tratamento, etc., mas que o dia a dia
né, os vigilantes contam muita história de pessoas que aposentadas por invalidez, com problema psiquiátrico e que tem que ser tratado com a devida referência, o devido cuidado no trato da questão do acesso aos bancos. Portanto, é o nosso dia a dia, e o companheiro trouxe muito bem essa realidade, e é a realidade que nós e os vigilantes bancários lidam com essa gente. Portanto, mais uma vez, obrigado, estamos à disposição e acreditamos que esse espaço realmente vale a pena a gente trazer a luta dos trabalhadores para cá. Muito obrigado. Eu que agradeço, querido. O representante do Coletivo de Segurança Bancária, por gentileza, João Fino, com a palavra. Vinícius, a gente faz questão de agradecer novamente. A gente sabe que esse é o papel da representação legislativa, mas a gente sabe da importância de ter o eco do nosso pleito. Eu estava lembrando uma coisa que eu estava falando com Suzy, ela estava repercutindo que todos os direitos que nós, consumidores, temos dentro dos bancos foram adquiridos através da compreensão e da propositura de legislações, seja ele lei das filas e tantas outras, obrigatoriedade de colocar banheiro, bebedouro nas agências, e a gente vê um retrocesso a caminho com essa unidade de negócio. Eu costumo dizer que nós, aqui de Pernambuco, principalmente Recife e Olinda, a gente fala sempre isso na reunião do coletivo, nós somos categoria bancários de sorte, porque imaginem, Rio de Janeiro não tem isso, a quantidade de agentes de negócio já chega a 100, e a Polícia Militar, independente de qual seja a situação psíquica do policial militar, civil ou militar, que está reformado, vai distribuir armas para essas pessoas terem no coldre, na cintura, em casa, e irem a uma agência bancária. Eu fico muito preocupado com isso, porque, como eu disse, a folha do Estado é paga pelo Bradesco. No dia em que uma daquelas máquinas rejeitar o depósito de um dinheiro dilacerado, porque eles não pegam qualquer tipo de dinheiro, ou der algum problema, pode ter certeza, ele não vai descontar na máquina, ele vai descontar no bancário. E essa é uma preocupação que a gente tem que ter, porque sem a presença dos nossos companheiros lá, sem a porta com detector de metal, sem os itens de segurança obrigatórios, o serviço que é prestado pelos bancos está comprometido, não só para nós, mas principalmente para os clientes que estão pagando pelo serviço. Obrigado. Muitíssimo obrigado. E agora, Fabiano, nosso presidente, por gentileza, com a voz. Mais uma vez, eu queria agradecer muito a presença do vereador, que toda vez eu esqueço o nome, Everaldo, vereador Vinícius, né, por essa oportunidade. Agradecer a todos que estão aqui, os companheiros vigilantes, companheiros bancários que estão aqui, mesmo vindo da sua labuta diária de trabalho, está aqui para fazer esse debate com a gente. Dizer o seguinte, gente, a situação não está fácil. Não está nada fácil. Os bancos irão mudar muito daqui para frente. Há uma explosão tecnológica acontecendo, e os bancos eles vão avançar muito nessas mudanças. A tecnologia avançou nos últimos 10 anos, dito pela própria direção do Banco Bradesco. Nos últimos 2 anos avançou 10 anos. Foi como um salto num túnel do tempo tecnológico. E quem está se apropriando dessa tecnologia é a elite brasileira, principalmente o sistema financeiro. Não só nacional, mas mundial. Eles estão se apropriando disso de forma muito rápida. A lógica dos bancos na mesa de negociação, que nós estamos em campanha nacional, campanha salarial,
A lógica dos bancos na mesa de negociação é o seguinte: quanto menos, mais lucro. E quanto menos quer dizer menos atendimento, menos trabalhador, menos segurança. É a lógica do capital implementada de forma muito violenta. Unidade de negócio, loja, descaracterização do trabalho bancário na tentativa de retirar direitos diante de uma organização nacional que nós temos. Lucrar mais através da exploração, da demissão, né? Exploração não só dos bancários, mas dos clientes também. E diante desse quadro, só uma coisa nos salva: a unidade da classe trabalhadora. A consciência da classe trabalhadora de que um formato diferente do que está aí é possível. Não se vive apenas de lucro. Nós não queremos só dinheiro. Nós queremos paz, nós queremos amor, nós queremos fraternidade, nós queremos ser felizes. E não vamos abrir mão e nem baixar a cabeça diante desses ataques que os banqueiros estão fazendo. E não vamos permitir que eles se apropriem, só eles, da tecnologia que deve ser a serviço de todos. Hoje não está sendo. Mas só essa unidade nossa vai fazer com que a gente possa avançar numa vida diferente. Muito obrigado a todos e todas. Muitíssimo obrigado, presidente. Agradecer às autoridades aqui presentes, ao presidente Fabiano, ao João Rufino, ao Boaventura, ao vereador Everaldo, à representação do PROCON e a todas as pessoas, principalmente, que estão aqui no dia de hoje, entendendo que este espaço legislativo é um espaço que precisa ser um espaço ocupado justamente pela classe trabalhadora e por todas as pessoas que genuinamente sabem da importância de que esse espaço é um espaço de transformação. Eu tenho a imensa honra de estar à frente de um mandato popular que veio da periferia, que é da classe trabalhadora, representando o Partido dos Trabalhadores aqui no município de Olinda, porque é através desse diálogo franco, não só com o sindicato, que tem uma luta já durante muitos anos, mas principalmente com todos os profissionais, que a gente efetivamente tem a possibilidade de modificar uma estrutura que nos quer mortos, que nos quer desestabilizados, que nos quer desarticulados e principalmente, né, completamente enxugado diante de uma política que não dá opção para principalmente manter as estruturas como estão. Então é importante que a gente saia daqui mobilizados, entendendo a responsabilidade individual e coletiva de cada pessoa, mas ao mesmo tempo que vocês tenham a plena consciência de que este mandato estará muito atento, fiscalizando, né, e principalmente incidindo nesta lei para que a gente faça com que haja regularização, regulamentação e segurança para que não haja qualquer tipo de problemática decorrente de uma luta que precisa ser respeitada, porque é uma luta protagonizada pela classe trabalhadora. Muito obrigado e sejam bem-vindos constantemente à Câmara de Vereadores do município de Olinda. Obrigado.